Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz, Bíblia e Reflexão, programa da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Conselheiro. E a nossa devocional para essa terceira semana é baseada em Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. É interessante que esse texto é um texto que para muitos traz arrepio, traz uma certa dificuldade de entender como Deus é um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de paz, se Ele enviou 2 anjos para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa dos pecados dela. Mas esse texto, se a gente olhar com uma observação e até procurar outras traduções, nos auxilia quando no versículo de número 13, depois que os anjos falaram, Ló estava ali na cidade, se você tem algum parente, você corre para tirar essas pessoas da cidade, porque nós vamos destruir essa cidade. O seu clamor chegou à presença do Senhor. E aí é importante a gente observar de que clamor é esse que esses anjos estão falando com Ló, porque o povo que não obedece a Deus, o povo que não servia a Deus, não clamava, não orava. Geralmente a palavra clamor está ligada à súplica, a palavra clamor está ligada à oração, ao entendimento de que é um anseio que parte do coração, um desejo intenso de ser socorrido pelo Senhor. Então, o que esse texto mostra para nós e faz a gente pensar é que Deus, Ele sempre socorre o seu povo, os seus filhos, quando passam momentos difíceis, quando enfrentam dificuldades, e Ele desce, Ele intervém, Ele envia o socorro dEle nesses momentos. O que dá a entender que esse tempo de maldade, o tempo em que os habitantes dessas cidades, Sodoma e Gomorra, passaram fazendo aquilo que era contrário à vontade de Deus, isso foi movendo o coração de outras pessoas para que elas clamassem, para que elas buscassem a Deus o socorro dele e clamassem contra essa cidade, contra essas cidades e contra as pessoas dessas cidades que eram mais. Então, se você olha de um lado, uma leitura seca, pode dar a entender e observar um Deus que é mau, um Deus que julga e destruiu aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. Mas quando você olha na perspectiva de que Deus ouviu o clamor de pessoas que foram ofendidas, de pessoas que foram maltratadas, que foram alvos da maldade dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Se você olha nessa perspectiva, aqueles anjos desceram enviados por Deus para socorrer, para acabar com a maldade daquele lugar. Afinal de contas, o que traz tanto tormento, tanta preocupação aos nossos corações? Não é a maldade que existe no mundo? A maldade no coração do ser humano? A maldade, o ser humano sem Deus, sem temor a Deus, é capaz das maiores atrocidades. E nós ficamos nesse mundo muitas vezes reféns da maldade. Então esse texto é um bálsamo para nós. E que bálsamo eu vejo nesse texto, que refrigério eu vejo nesses versículos. Eu vejo um Deus que socorre aquele que está aflito, aquele que está entregue à maldade desse mundo. Eu vejo um Deus que socorre aquele que não pode socorrer a si mesmo, aquele que não pode e não tem força para se separar de todas essas coisas ruins que existem no mundo. Então eu quero que você lembre disso hoje. Eu quero que você lembre disso esta semana, que Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. Ele ouve quando nós pedimos o socorro dEle. Sabe, tanto mal, tantas situações difíceis que nós vivenciamos nessa terra. Jesus mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas esse texto nos lembra que nós não fomos deixados sozinhos, mas Deus intervém
ele desce, ele age, ele opera através de várias situações para que nós sejamos livres desse mal. Mais importante ainda de observarmos nesse texto. Então, primeiro, esse texto não expressa a maldade de Deus em destruir pessoas, uma cidade, cidades inteiras. Ele fez isso por causa da maldade dessas pessoas, mas o que fica para nós é que Deus ouviu o clamor. Algumas traduções elas vão mostrar que o clamor das pessoas subiram até Deus contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Então parece que houve pessoas, algumas traduções dão esse entendimento de que pessoas que foram alvos da maldade dos habitantes dessas cidades e eles oraram, eles pediram socorro de Deus, pediram que Deus livrasse a vida delas da maldade dessas pessoas. Então, que nós possamos trazer isso para nós e lembrar a cada dia que Deus ouve a nossa oração e que seja qual for a maldade, qual for a circunstância que nós estejamos enfrentando, Ele é misericordioso, Ele nos socorre, Ele nos salva. Mas é importante lembrar e olhar para esse texto numa perspectiva futura, porque lembramos que enquanto aqui nós vivemos, enquanto aqui nós vivermos, nós vamos passar dificuldades, nós vamos sofrer, nós vamos ser perseguidos, nós vamos enfrentar a maldade das pessoas, seremos traídos, enfim, uma série de situações. No mundo teremos aflições, teremos tribulações. E o mal, enquanto estivermos nessa terra, sempre estará presente. Sempre estará presente. Enquanto Jesus não volta, o mal sempre estará diante de nós. E aí é onde nós precisamos lembrar de que vai haver um dia em que Jesus irá descer dos céus, em que Ele irá julgar a todos, restaurar a criação. Ele irá colocar os seus filhos, nós, os que cremos em Jesus, iremos estar diante dEle. Iremos estar diante dEle para sempre. E Jesus diz que aqueles que não creram nele, juntamente com Satanás, que é o diabo, e os demônios, serão lançados para sempre no lago de fogo e enxofre. Serão lançados para sempre longe de Deus. Sabe, toda a maldade que você vê no mundo e parece que nada acontece, parece que a justiça humana não funciona e talvez você tenha sido alvo de maldade das pessoas e nada foi feito. Mas eu quero dizer para você que um dia a justiça divina irá alcançar a todos. E nós que cremos em Jesus seremos separados de toda a maldade que será lançada no sofrimento eterno e nós estaremos em plenitude de relacionamento com Deus para sempre. Então esse texto nos lembra que Deus, Ele pune o pecador, que Deus ouve a oração do Filho dele, que Deus ouve a oração daqueles que clamam por socorro por causa de serem alvos da maldade dos homens maus, das pessoas más. E aponta para aquele grande dia, quando Jesus voltar, restaurar todas as coisas e todo o mal será lançado para longe. Sabe por que vale a pena continuar seguindo a Jesus, servindo a Jesus? É por isso, porque nós temos um Deus que se importa conosco, que desce para intervir na nossa história e ouve o nosso clamor. Ele sabe da maldade que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida e Ele tem prometido solucionar isso. Na verdade, Ele já começou a fazer isso quando Jesus veio a primeira vez e vai terminar isso, essa obra, quando Jesus voltar. Confie nisso, num Deus que ouve o seu clamor, que ouve a sua oração diante de toda a maldade que você enfrenta. Eu não estou dizendo aqui, e é importante falar isso, eu não estou dizendo aqui que Deus vai olhar para os seus inimigos, para aquelas pessoas que você não quer bem, ou para aquelas pessoas que não te fizeram bem, e então Ele vai trazer alguma punição e fazer essas pessoas sofrer aqui nesse tempo. Mas eu estou dizendo que todos aqueles que desobedeceram a Deus, que não agiram conforme o ensinamento da palavra de Deus, que não creram em Jesus, irão sofrer. Então, antes de pedir o julgamento das pessoas, que nós oremos pedindo a conversão delas, mas que nós possamos descansar nesse sentido, descansar de que todo o mal um dia será punido
e que Deus nos ouve quando nós clamamos pelo socorro dele nos nossos dias maus. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesse tempo. Fique na paz.